Capítulo 3, versículo 1. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Atos capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um coxo cujo de nascença, a qual punha-se diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, imploraram que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vindo todo o povo a andar e a louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso do que lhes acontecera. Vamos todos repetir comigo o capítulo 3, versículo de número 6. Pedro, porém lhe disse, vamos lá, 3, 6. Pedro, porém lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus. Mais uma vez: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Anda. Obrigado, ó Pai, pela leitura da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, sobre a vida dos irmãos, das irmãs que aqui está, que a tua palavra chegue até nós, que o teu Espírito, ó Pai, fale com aqueles que nos ouvem por essa transmissão. Ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se assentar? Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra relacionada à fé. Nós começamos um ano, eu acredito que esse início de ano, diante de tantas coisas, tantas necessidades que nós precisamos para a nossa vida pessoal, eu acredito que uma das coisas mais importantes para o cristão, para você, para mim, é sabermos um pouco sobre fé, a importância de usar a nossa fé. Esse texto nos mostra uma reunião de oração. Dois discípulos de Jesus, a palavra de Deus fala que era Pedro e João. Eles estavam no templo às 3 horas da tarde, e eles sobem para que eles possam fazer um momento de devoção, de intercessão a Deus, cumprindo aquilo que Moisés e a palavra de Deus já havia estabelecido. O templo, ele se referia a um lugar não só onde as pessoas iam e vinham, mas principalmente um lugar na qual eles tinham uma palavra de Deus, eles tinham uma oração, eles tinham uma doutrina, eles tinham um ensino. E aqui nesse texto nos apresenta que 2 discípulos, após a ressurreição de Jesus, após um dos maiores eventos da história, chamado Dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, o povo recebe poder, Deus libera entre aquele povo dons espirituais, eles têm uma revelação, eles têm uma unção, eles têm uma direção. E aqui Pedro e João, cometendo aquilo que os discípulos haviam aprendido do Senhor, que eles tinham que ir à casa de Deus para orar. A hora nona, 3 horas da tarde, eles sobem ao templo para poder buscar de Deus um momento de clamor, de intercessão e de intimidade. A Bíblia diz que nesse instante havia na porta do templo uma pessoa que a Bíblia chama de um coxo, paralítico. Esse homem,
ele estava na porta da igreja. As pessoas entravam, saíam, e ele simplesmente recebia ofertas, recebia migalhas. A Bíblia diz que ele estava ali para pedir esmolas. Alguém pegava ele, colocava na porta da igreja. Era um lugar de movimento, um fluxo que tinha mais gente, porque naquela época o templo chamava muita atenção. As pessoas iam sempre lá para orar, para ouvir a palavra, e de repente esse homem está parado na porta da igreja, esperando receber alguma coisa. Pedro e João imediatamente entram naquele lugar, e eles percebem que aquele homem está diante deles com uma enfermidade, com uma situação na qual eles estavam paralíticos. Pedro então e João levantam até ele e diz: olha, nós não temos o que você quer, nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos o que você necessita nesse instante. Isso demonstra primeiramente a condição desse homem. A Bíblia diz aí, acompanha comigo, capítulo 3, versículo de número 1, versículo 2, diz assim, 3:2: era levado um homem coxo de nascença, ou seja, coxo que nasceu numa situação de deficiência. Ele não pediu para ser isso, ele não orou para ser isso, ele estava ali porque havia uma condição de deficiência na sua vida. Ele foi colocado na porta do templo porque ele não tinha condições de ir até lá. Ele nasceu coxo, ele nasceu com a deficiência, ele nasceu paralítico. Essa condição desse homem, primeiramente, é a nossa condição. Perante Deus, nós nascemos deficientes espiritualmente. Perante Deus, a humanidade nasce paralisada. A palavra de Deus em Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Salmo 55, Salmo de Davi 51, ele diz lá: eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Romanos 3:23 diz que todo mundo está destituído da glória de Deus. Então não há ninguém bom. Não é uma condição de natureza, de moral, de respeito. A pessoa ela já nasce com uma grande deficiência. Você olha para as pessoas que não têm Jesus, e lá vai andando um pecador que carece da misericórdia. Nós olhamos para as pessoas para levá-las até Deus, e elas falam: mas por que eu tenho que ir a Deus? Eu sou uma pessoa boa, eu colaboro, eu ajudo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca enganei, eu sou trabalhador, eu tenho a minha vida. E as pessoas se escondem atrás de capas da moral. Mas a Bíblia diz que nós nascemos condenados, por isso que precisamos de Jesus. Esse homem nasceu paralítico, paralisado. Segundo, ele precisava ser levado, ele não tinha autonomia, ele não podia ir e vir, ele era levado por alguém que o colocava lá. Quantas vezes na nossa vida nós também nos sentimos assim? As pessoas nos levam, as pessoas nos conduzem. Nós estamos vivendo uma geração, nós estamos vivendo uma cultura que o mundo, através do advento da rede social, elas têm conduzido as pessoas, têm manipulado as pessoas. As pessoas compram roupa porque apresentam um modelo novo. Há sempre referência, há sempre uma condição de insatisfação. Vocês olham para as pessoas e elas estão querendo sempre comprar uma coisa diferente, porque elas são levadas pelo consumismo, são levadas para você melhorar. Compra uma coisa aqui, vende uma lá, e as pessoas vão sendo empurradas, porque nós somos as pessoas que ouvem o que elas querem nos dar, e a gente acaba deixando que o nosso coração seja seduzido por essas tentações. Esse homem, ele foi levado, ele não podia dizer, se alguém não pudesse levá-lo, ele não tinha condições de ir somente para lá. Às vezes nós vemos como que as pessoas são levadas por influência de outras igrejas, são levadas por influência de amigos, são levados
por influência de artistas. A gente vê como que as pessoas começam a conviver em lugares, situações, que a cabeça delas começam a mudar. A Bíblia diz que ele era levado. A paralisia dele, por ser deficiente, alguém precisava fazer alguma coisa por ele. Hoje a gente vê pessoas dependentes emocionalmente das outras. Elas não conseguem fazer nada se o pai, se a mãe, se o marido, se o filho, se a mulher não libera. Elas ficam paralisadas. Passou na televisão esses dias um garoto de 16 anos de idade. Ele estava tão dependente dos pais que se os pais saíssem de casa, ele não conseguia tomar uma refeição. Olha o nível de adoecimento. Ele não conseguia ir na geladeira e procurar para ele uma água. Se os pais não estivessem perto, se não tivesse alguém perto, ele ficava o dia todo no quarto. Olha o nível, olha a situação que nós estamos vivendo. Esse homem, ele foi levado até a porta da igreja. Ele precisava que alguém o conduzisse. Quantas vezes nós esperamos que as pessoas façam alguma coisa por nós, porque a gente já não tem condições de fazer, ou por medo, ou por insegurança, ou por falta de experiência, ou porque alguém nos inibiu tanto que a gente não consegue nem mesmo fazer o que a gente precisa fazer. Terceiro, esse homem, ele tinha fé para pedir esmola, mas ele não tinha fé para pedir cura. Ele não estava na porta do supermercado, ele não estava na porta de um banco, ele não estava na porta de uma empresa, ele estava na porta da igreja, e o que ele queria era só esmola. Ele poderia dizer assim: ô pastor, o senhor que está pregando, ô irmão do louvor, você que acabou de cantar, faz favor aqui, já que Deus existe, já que Deus é poderoso, por que você não faz oração para mim? Então nós vimos que a fé dele era uma fé só no natural, é uma fé óbvia. Se o médico prescreve um medicamento, você toma pela fé. Se o nutricionista te manda, né, nem todo mundo faz isso, né, mas a maioria, quando prescreve um tipo de dieta, você faz pela fé. Você faz porque você acredita. Até um ateu faz isso. Até um incrédulo, um pagão. Se qualquer médico passar uma prescrição, se qualquer departamento, qualquer ensino, qualquer curso, qualquer coisa fazer, uma coisa tão natural e óbvia, a pessoa vai. Esse homem chegou à porta da igreja, meus irmãos, de um lugar que fala de fé, lugar que fala de cura, que fala de restauração, mas o coração dele estava sendo movido pelas coisas tão básicas da vida, que ele só queria uma migalha. Se ganhasse uma moedinha, R$1, R$2, para ele estava ótimo. E salvei o dia. Entrei na porta da igreja, alguém me deu R$10. Se alguém que está mendigando vai na porta da casa para pegar um pão ou um alimento com uma marmita na mão ou com qualquer coisa, ele já ganhou o dia, porque a vida dele já não tem mais esperança. Ele está só no básico, do básico, do básico, do básico. Quantas vezes nós também nos sentimos assim? Nós temos fé para trabalhar, nós temos fé para criar os filhos, nós temos fé para poder comprar as coisas que a gente precisa, mas a nossa fé só fica elevada nessas coisas, não cresce mais do que isso. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo está perguntando você esta noite: será que nós estamos exercitando a nossa fé? Será que nós não estamos chegando a um tempo da nossa vida cristã que nós estamos acomodados? Tá bom, pastor, eu estou bem financeiramente, está legal, estou bem com a minha família, está tudo bom, está tudo ok, está tranquilo, eu durmo, acordo, né? Graças a Deus eu alimento, graças a Deus eu estou vivo, ou eu estou aqui. Mas Deus, Ele quer nos elevar. A fé relevante significa uma elevação maior, é um exercício de prática e de uma virtude cristã. Se nós não elevarmos a nossa fé, esse mundo aí fora vai nos ensinar a sermos parados,
Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos moldeis ao mundo, não vos conformeis esse século. Mas eu gostaria de te dar, baseado na palavra de Deus, alguns exemplos de fé desses dois homens, que a gente poderia carregar para o nosso coração, e eu espero que o Espírito Santo possa te ensinar nessa noite. Capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim, acompanha comigo a leitura, por favor. Capítulo de número 3, versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Uma fé que nós precisamos voltar a buscar, é uma fé que a gente olhe para Jesus. Ele está dizendo aqui: eu não tenho ouro nem prata, eu não sou um empresário, eu não estou com a mala de executivo, eu não tenho, olha para nós, eu sou mortal, eu sou pecador, eu sou falho como você. A diferença de mim para você é que infelizmente você tem uma deficiência, mas nós dois somos a mesma pessoa. Então ele está dizendo para eles: olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para o alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1: olhai para as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando a Bíblia diz lá que um grande discípulo do Senhor foi apedrejado, Estevão foi apedrejado, jogaram pedras em Estevão, está lá em Atos, no capítulo de número 3 em diante, no capítulo 7, a Bíblia diz que esse homem olhou para os céus e diz assim: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à destra de Deus Todo-Poderoso. Eu vejo Jesus, eu vejo a ressurreição. Apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, guardei a fé. Precisamos olhar para Jesus. O próprio Pedro que diz assim: olhe para nós e veja, nós não temos nada, mas nós temos Jesus Cristo, e Ele pode fazer alguma coisa por você. Então muitas vezes na nossa vida vai ter situações que a gente pode ter certeza que a gente tem que olhar mais para Jesus. Dizem uma história no Vaticano, que chegou um homem lá e falou assim com o Papa: olha, que igreja bonita e grande. E o Papa: o tamanho da nossa igreja, nós temos ouro e nós temos prata. E esse homem olhou para o Papa e falou assim: tudo bem, vocês têm ouro e vocês têm prata, mas vocês não têm mais a autoridade de Jesus. Então muitas vezes as pessoas têm ouro e prata, mas cadê Jesus? Porque o ouro e a prata não vai nos salvar no dia mau. O ouro e a prata não vai nos ajudar diante de uma enfermidade mortal. O ouro e a prata não vai nos ajudar numa situação de crise. E a palavra de Deus nos mostra, no versículo 6, que a fé desses homens foi uma elevação a Jesus. Eles falaram: nós não temos nada, podemos ser pobre, você pode até não ter recurso financeiro, você pode até ter nascido num lar que não houve recursos financeiros, de educação, de família, mas o importante é que você tenha Jesus. O importante é que nós temos fé. Tem muitas pessoas que são simples, mas têm fé. Tem pessoas que são grandes, bilionárias, mas não têm fé. Qualquer coisa abala, qualquer coisa joga na cama, qualquer coisa bate um desespero na alma, qualquer coisa dá uma crise. Mas aqueles que esperam no Senhor, diz o salmista, renovarão as suas forças e voarão como águias, porque aquele que espera no Senhor renova sempre a esperança no amanhã. Eles disseram: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos a autoridade de Jesus, nós temos o nome de Jesus, nós temos aquilo que Jesus nos deu. E por isso eles não tiveram medo, mas foram ousados em abençoar aquele homem. Segundo, a palavra de Deus diz aí, a partir do versículo de número 7, capítulo 3, versículo 7, acompanha a leitura, por favor. A palavra de Deus diz, capítulo 3, versículo 7: e tomando pela mão direita, levantou, introduzindo até os seus pés tornozelo, e se firmaram. Aí no versículo 8,
De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A primeira cura que ele recebe, o momento que esse homem recebeu essa bênção, a fé dele agora é uma fé que movimenta ele para a presença de Deus. Aí diz no versículo 8, que ele saltou em pé, passou a andar. Ele poderia voltar para casa, os irmãos concordam? Ele poderia voltar para a família, ele poderia agradecer as pessoas que levaram ele até a igreja, mas a Bíblia diz que ele vai para dentro do templo, ele vai para o lugar sagrado, ele vai para a reunião de oração, ele vai para a intimidade com Deus, porque a cura desse homem é bem maior do que a cura física. Ele recebe uma cura espiritual, ele recebe uma comunhão com o seu Criador, ele recebe no coração gratidão. A regeneração gera corações gratos. Meu Deus, obrigado. Meu Deus, o Senhor me curou. Meu Deus, agora eu posso andar. Eu movimentando de um lado para outro, e ele vai para a presença de Jesus. Meus irmãos, a fé é um resultado que deve nos levar para perto de Jesus. Você quer aproximar para perto de Jesus agora? Feche os olhos no seu lugar por um instante. Baixe sua cabeça. O pastor já orou, eu gostaria de fazer mais uma oração. No seu lugar, comece a orar dizendo: Deus, eu vim aqui porque eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu vim aqui porque a minha fé tem que me levar para os seus braços. A minha fé tem que me levar a uma intimidade. A palavra de Deus diz que quando apresentarmos diante dele, temos que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o busca. A sua, minha fé, ela deve nos aproximar para Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por todos que aqui estão, Senhor. Ó Deus, assim como esse homem que entrou naquele lugar, a esperança que ele tinha, Deus, é de ter uma fé de aproximar mais perto e mais próximo do Senhor. Ó Deus, derrama a tua graça nessa noite. Traga cada um dos irmãos, ó Pai, para se aproximar mais de Ti. Talvez aqui nessa noite alguém não consegue mais aproximar de Ti. Talvez, ó Deus, aqui nessa noite alguém não consegue mais ter essa intimidade. Mas eu creio, Deus, que o poder do sangue de Jesus, o sangue que nos perdoou, Ele nos traz para mais perto do Senhor, para mais próximo do Senhor. Ó Espírito Santo, coloca a tua igreja mais próxima de Ti, ó Pai. Coloca o teu povo em movimento ao teu poder e à tua graça. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, qualquer peso, qualquer dificuldade que venha sobre nós, que atrapalhe a nossa comunhão contigo, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas dívidas. Somos lavados pelo sangue de Jesus, ó Pai. Somos purificados pelo Teu Santo Espírito. Somos cheios da Tua presença, Pai. Por isso nos aproxime mais de Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Então ele começa de um salto, se coloca em pé e ele vem para a presença de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida, independente de qualquer bênção, independente de qualquer recurso, o desejo de Deus é nos trazer para perto dele. A Bíblia diz isso lá em Gênesis capítulo 3, que ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. E na sua criação, Deus estabeleceu uma comunhão. A Bíblia diz que na viração do dia, ele vinha e falava. Havia um momento de comunhão e de intimidade. Havia um momento de clamor da vida de Adão entre Deus, para que Deus pudesse chegar e falar com eles. Somos carentes da presença do Senhor. Esse homem saltou e se colocou em pé, e ele foi em direção ao templo, o lugar na qual ele queria adorar o Senhor. Olha comigo agora o versículo de número 9, capítulo 3, versículo 9. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus.
esse homem também não teve medo de expor a sua fé. Às vezes a gente quer ter fé, mas as pessoas em nossa volta não são impactadas com a nossa fé. O texto diz que todo o povo olhou para ele e falou: mas é ele, mas é o homem que estava na porta da igreja, mas era aquele paralítico que vinha e que voltava. E agora o texto diz no versículo 9: todo o povo olhou para eles e viu e começaram a louvar a Deus, falou: meu Deus, o Senhor existe. Porque quando nós exercemos a fé, quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, a bênção não é só para nós, outras pessoas recebem o toque de Jesus. A mulher samaritana foi curada, mas todos em volta viu a sua cura. A Bíblia diz lá que ela voltou a Samaria, depois que Jesus a perdoou, e ela pregou em Samaria. Zaqueu chamou todos à sua casa. Abraão, toda a sua família viu que nele havia uma bênção especial. Meu irmão, a bênção que Deus quer nos dar é para que a nossa família veja em nós toques de Jesus. Pessoas olhem para nós e falam: é, pai, seu Deus realmente existe. É, mãe, a senhora não vai na igreja só por ir. A senhora e o senhor vai na igreja porque há algo diferente lá. O Senhor faz algo diferente, a vida do Senhor mudou, o comportamento, os pensamentos. A senhora que era uma mulher triste está alegre, o Senhor que era um homem derrotado se sente vitorioso. Irmãos, quando nós somos tocados por Jesus, todo o povo, todas as pessoas veem a glória de Deus através das nossas vidas. Mas olha o que diz aí o versículo de número 4, acompanha lá comigo no versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Pedro diz assim: olhe, fitando os olhos. Olha o que diz o texto. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Não tenha vergonha de olhar para mim. Aqui nós vemos um homem como Pedro, que a sua fé, ela é uma fé de mostrar ao outro, ao próximo, que nós somos humanos e que nós queremos ajudá-los. O apóstolo Pedro diz assim: olhe para mim, eu sou humano como você. Você é um pecador e nós não rejeitamos você, nós não viramos a cara para você. Quantas pessoas que elas olham para as outras pessoas na escola, no trabalho, e acham que elas são inferiores, por causa da cor, por causa do dinheiro, outros por causa do sexo, e aí vai. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer, ele morreu por causa do pecador, aquele que havia se perdido. O Senhor está atrás daquele que se perdeu. Um dia Ele foi atrás de você, um dia Ele foi atrás de mim, e assim Ele está sempre atrás das pessoas. Pedro e João não fez acepção de pessoas, ele não olhou a condição daquele homem. A lei de Moisés dizia que uma pessoa deficiente, ela não poderia entrar nem na igreja, ela não poderia estar junto com eles, eles não poderiam estar em comunhão, eles não poderiam adorar o mesmo Deus. Quantas pessoas na igreja são preconceituosas? Ah, não vou evangelizar não, porque esse camarada aí frequenta um banda, que banda, sei lá o que. Ah não, esse aí é da católica. Não, esse aí é da seita. Não, esse aí é não sei o que, ele é um beberrão. Esses dias entrou na igreja um cara, aí os irmãos me procurou: pastor, você viu que entrou aqui? Não, irmão, eu vi não, o que é? Não, pastor, entrou um cara aqui, o cara já matou uma mulher. Ele já matou a própria mulher. Então o irmão, ele está vindo para o lugar certo. Ele está vindo para o lugar onde vai escutar cura, perdão, misericórdia, libertação. O próprio Deus que perdoou o seu e o meu pecado, também pagou o sangue e a dívida pelo pecado dele. Se ele quer perdão, ele acha. Se ele quer graça, ele acha. Se ele quer Jesus, ele acha. Nós estamos tão acostumados com pessoas moralmente boazinhas. Pedro e João olhou para aquele homem e falou: você é um pecador, você precisa de ajuda, e quem está ajudando vocês só está dando esmola,
só está dando dinheiro, isso não resolve o problema de você. Isso não resolve a existência sua. Você precisa de algo mais transcendente. Você precisa de algo mais maravilhoso. Você precisa de Jesus. Olha, só dar dinheiro para uma pessoa que precisa não vai ajudar ela. Só ajudar com cesta básica não vai ajudar ela. Só dar tapinha nas costas, só carregar um filho nas costas, não. Mais do que isso, nós damos salvação, nós oferecemos perdão, nós oferecemos reconciliação, nós oferecemos Jesus Cristo, porque é para isso que Ele veio. A Bíblia diz: olhe para mim, o que eu tenho para te dar? Irmão, nessa noite Deus está falando com você. O que você tem para dar para o seu colega de trabalho, além de um bom dia ou uma boa tarde? O que nós podemos dar para as pessoas que cruzam o nosso caminho, além de como está, boa noite, além de uma simples saudação? O texto diz que esses homens pararam e olharam a situação daquele homem e falaram: não é possível que esse homem vem, volta nesse templo, para na porta e ninguém faz nada por ele. Não é possível que a minha família, a vida toda, continue nessa incredulidade e não há ninguém que ore por ela, não há ninguém que visite ela, não há ninguém que convide ela para vir para a igreja. Queridos irmãos, precisamos restaurar a nossa fé e a autoridade que Jesus já nos deu. Ele disse: eis que eu vos dou a autoridade para pregar a palavra, autoridade para evangelizar, autoridade para testemunhar. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Uma fé relevante é uma fé que impacta aqueles que estão se perdendo. Capítulo de número 3, versículo 4. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, versículo 6, eu te dou. Eu te dou a fé que eu tenho. Eu te dou a autoridade que Deus me deu. Eu te dou o Jesus Cristo ressuscitado, que ao terceiro dia venceu a morte e está aqui nessa noite para nos abençoar. Vamos ficar de pé e vamos abaixar nossa cabeça por um instante. Eu gostaria de convidar você em oração no seu lugar, você que precisa exercer a sua fé. Não queremos e não podemos entrar mais um ano como esse homem paralítico, que as pessoas têm que estar sempre fazendo algo por nós, que as pessoas têm que nos empurrar para a igreja, que as pessoas têm que nos empurrar para evangelizar. Não. Deus não chamou você para ser um paralítico espiritualmente. Deus não nos chamou para sermos um paralítico emocionalmente. Deus nos chamou para lutarmos, para colocarmos de pé na presença dEle, para exercer a autoridade que Ele já nos deu, para tomar posse daquilo que já é nosso. Efésios capítulo 1, versículo 6 diz lá que Jesus conquistou tudo por nós na cruz, que tudo que temos ou possuímos provém do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Efésios que eis que da fundação do mundo Deus criou todas as coisas, na qual temos a remissão dos nossos pecados. Então nós não estamos aqui para buscar uma bênção, porque Deus já nos deu essa bênção. Ele nos deu a bênção de termos o Filho dele. Ele nos deu a bênção de sermos abençoados por Ele. Mas essa noite eu quero que cada um de nós exercemos a nossa fé, possamos dizer: Senhor, eu quero, Deus, abençoar as pessoas. Eu quero, Deus, sair do meu estado de cômodo, ó Deus, de situações em que me deixa paralisados. Talvez, meu irmão, você viveu 2024 paralisado, ia ao templo porque alguém te trazia, ia à igreja porque vinha, mas Deus quer muito mais do que isso. Ele te levantou para levantar no meio de uma geração corrompida, no meio de uma sociedade destruída, no meio do mundo que precisa do Evangelho, no meio de umas igrejas que não falam mais do amor de Deus. Pedro e João se levantou e disse: nós não temos status, nós não temos igrejas grandes, nós não temos shows, mas nós temos Jesus. Nós temos Jesus. E o que importa na Atos é isso, que tenha Jesus.
que nós temos que ter para a igreja é Jesus Cristo, porque é Ele que é o cabeça da igreja, porque é Ele que alimenta a igreja, porque é Ele que intercede por nós, e porque é para Ele toda a glória e toda a honra, e porque foi Ele que venceu a morte, e foi Ele que morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, e foi Ele que nos perdoou e nos levou de volta a Deus, e é Ele que vai voltar a buscar a sua igreja. A palavra de Deus diz para nós: se porventura o Filho do Homem voltar, será que achará fé na terra? Onde está a sua fé, meu irmão? Onde está a sua fé, minha irmã? Não podemos deixar a nossa fé aqui na igreja domingo embora. Não podemos deixar nossa fé engavetada. Não, nós temos autoridade. Esses dois homens foram orar e aproveitaram essa oportunidade e disseram: aquele homem, nós não temos nada para lhe oferecer. Às vezes é isso que Deus está falando com você nessa noite. Pare de oferecer só sua companhia, para de oferecer só o seu dinheiro. Ofereça também Jesus Cristo, ofereça o Evangelho, ofereça uma oração, ofereça um convite para vir na igreja, ofereça uma intercessão, ofereça um culto na casa da pessoa, ofereça Jesus. As pessoas não aguentam, não suportam mais viver nessas coisas normais. Até pagão faz coisa normal, até ateu faz ajuda voluntária, até pessoas abençoam ONGs, mas Deus está dizendo para nós, como Pedro e João: levantemos no meio de uma geração com a autoridade que já recebemos dele. Ele já nos deu essa autoridade no dia em que ele nos chamou. Eis que eu vos dou autoridade, eis que eu já te dei autoridade para exercer essa fé e abençoar as pessoas. Ó Pai, nós queremos louvar a Ti por esse culto, Senhor, e pedir a Ti, ó Deus, que como esses dois discípulos que foram àquele tempo, nós possamos também, ó Pai, ir à Tua igreja sempre e vermos as pessoas paralisadas e podermos, ó Deus, exercer a nossa fé. E eu oro, Deus, se porventura aqui nessa noite alguém, que essa pessoa possa colocar a mão sobre o seu coração. Não precisa vir aqui à frente. E você que tem vivido uma vida paralisada, você não quer viver essa vida, você já foi diferente, você já teve condições de ser melhor com Deus, mas hoje você se sente parado ou parada na obra de Deus, no seu relacionamento. Eu gostaria de orar por você. Senhor, eu não conheço o coração de quem pede ou de quem agora está sobre a mão sobre o seu coração, mas Tu conheces, Senhor, a vida de cada um. Tu sabes o que atrapalha a nossa comunhão contigo. Ó Deus, talvez alguém aqui está assim, Senhor. Às vezes está aqui só o corpo dessa pessoa, mas o coração está tão longe, a motivação da alma está tão longe. Eu gostaria de orar e pedir ao Espírito Santo, ó Pai, para invadir esse coração, para derramar esse amor, para derramar esse perdão e poder, ó Deus, trazê-lo, esse irmão ou essa irmã, a uma fé mais elevada contigo. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ó Deus, quantas vezes nós fraquejamos a nossa fé. Essa noite o Senhor quer curar aqui, Senhor. O Senhor quer curar pessoas aqui nessa noite, eu creio nisso. São curas internas que precisa do sangue de Jesus, e é na autoridade de Jesus que nós oramos. Não temos ouro e nem prata, Senhor, mas nós temos o nome de Jesus Cristo. Nós temos a autoridade daquele que nos levanta, que nos capacita, que nos fortalece. E Ele está aqui, e Ele está perto de nós, e Ele está com a sua igreja. Ó Espírito Santo, levanta esse homem, essa irmã, levanta esse irmão, meu Pai, agora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que eles pegaram a mão daquele homem e disseram: levanta e anda. Na autoridade de Jesus nós dizemos: levanta e anda,
Larga os amuletos de fora, larga aquilo que te aprisiona de fora, larga aquele vício que tem te seduzido, larga essa preguiça espiritual, em nome de Jesus. Deus lhe dá autoridade, Deus já te deu essa autoridade, e é pelo poder do nome dEle que nós clamamos o seu nome, Senhor. Derrama sobre o teu povo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.